Olá, alunos do sexto ano, Rede Isaac Newton, unidades de Taguatinga Sul, Matutino e Vespertino, e também os alunos do Riacho Fundo 1, turno matutino. Nós falaremos hoje sobre dois temas importantíssimos no estudo da cartografia, que são fusos horários, cálculo de fusos horários, e falaremos também sobre representações do espaço, representações da Terra, na verdade, dentro desse espaço geográfico. Nós vamos falar aí a respeito de um tema muito comum e muito importante, que são os mapas. Vamos começar então pelos fusos horários. Qual é o objetivo dos fusos horários? Sexto ano é calcular, saber que horas são os diferentes lugares do mundo a partir das linhas imaginárias longitudinais. Você que não assistiu o vídeo 1 e que não sabe sobre a longitude, recomendo que assista, tá? O vídeo 2, que fala sobre fusos horários, porque senão você vai ficar um pouco perdido aí nessa questão que nós entramos hoje, que é o cálculo de fusos horários. Então, os fusos, ele vai tratar principalmente das linhas longitudinais, que tem como referência principal o meridiano de Greenwich. Como nós vimos, todas as linhas localizadas antes do meridiano de Greenwich estão localizadas para a direção oeste e vão estar atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, ok? E todas as linhas imaginárias localizadas depois do meridiano de Greenwich estarão adiantadas em relação a esse meridiano principal, que fica aos arredores de Londres, tá? Esse meridiano recebeu esse nome em função do observatório que está presente em Londres, e devido a isso foi colocado aí esse nome através de uma convenção que aconteceu no ano de 1984 e estabeleceu-se Londres como sendo a referência para a Terra. Então, pessoal, como Londres é a referência para a Terra, todas as cidades antes estão a oeste, estão atrasadas, e você vai usar o sinal de menos, tá? Para o oeste, menos. Para o leste adiantado, você vai utilizar o sinal de mais, ok? Para o cálculo de fusos horários, você tem que dividir. O primeiro passo para você calcular é você dividir o número de graus que eu dou no problema por 15. Que número de graus é esse? Cada cidade tem uma linha imaginária que passa por essa cidade, que vai de 0 a 180 graus, tanto para leste como 180 graus para o oeste. Se eu pegar esse 180 mais 180, eu vou ter uma circunferência total de 360, que na verdade é a circunferência da Terra. Agora veja só, se eu pegar esses 360 graus e dividir pelo tempo de rotação da Terra, que são 24 horas, eu tenho como resultado 15. Então, cada linha, cada faixa longitudinal, seja para leste ou para oeste, tem o valor de 15 graus. Por isso que o primeiro passo para você resolver fusos horários é pegar o número de graus do problema e dividir por 15. Esse é o primeiro passo. Então, anota aí. Faça seu registro aí no caderno. Para cálculo de fusos horários, existem dois passos importantes. O primeiro passo, pegar o número de graus do problema e dividir por 15. E o segundo passo é verificar se a cidade está a oeste ou se ela está a leste. Se estiver para o oeste, menos. Se estiver para o leste, mais. Eu fui bem objetiva aqui nesse raciocínio de cálculo de fusos horários, mas tudo tem um porquê, tá, gente? O porquê é dividir por 15? Porque 360 graus, que é a circunferência da Terra, dividido pela sua rotação, eu tenho como resultado 15. Cada faixa longitudinal tem um valor de 15 graus, certo? E oeste, antes do meridiano de Greenwich, portanto atrasado, e quem está depois do meridiano de Greenwich estará adiantado, ok? É muito fácil. Para cálculo de fusos horários,
é muito fácil você resolver. Por quê? Porque no problema eu dou duas informações importantes. Todo problema que você vê relacionado a fusos horários sempre vai estar no problema a localização de graus, tá? Ou então vai ter um mapa para você localizar. Aí eu vou falar, por exemplo, um exemplo. Se vier o mapa, vai falar, olha, localize qual é a cidade que está localizada a 60 graus leste. Aí você vai lá na linhazinha, porque vai ter o endereço de cada grau em cada linha longitudinal. Aí vai com a linha lá em cima que você vai ver a cidade. E ela vai dar a referência da coordenada, se é a cidade norte ou se é a cidade sul. Mas relaxa, isso aí é no ensino médio, tá? No sexto ano, a proposta aqui é dada pelo conteúdo de cálculo de fusos horários. Basta que você saiba o número de graus e que divida por 15, tá? No problema já vem direto o número de graus. Aí você vai dividir por 15, você já sabe por que você tem que dividir por 15. E o segundo passo é verificar se a cidade está a oeste ou se ela está a leste. Deixa eu te mostrar como funciona isso na prática. Vou colocar um quadro aqui. Então vamos lá. Por exemplo, vocês estão olhando, olha só. Neste momento, tá? Vamos supor que em Brasília o relógio está marcando 19 horas. Tá? Em Brasília, o relógio marca 19 horas, ok? Aí, a minha pergunta é o seguinte, eu quero saber que horas são, nesse mesmo instante, na cidade X, tá? E essa cidade, ela está localizada a 45 graus leste, tá? Então, veja, eu estou te dando a direção. Esse 5 ficou parecendo um 6. Deixa eu apagar aqui esse 5. Parecendo um 6, né? Ó, essa cidade X, então, sexto ano, ela está localizada a 45 graus, tá? Deixa eu fazer um outro 5 aqui melhor para você colocar no caderno. Ó, está localizada a 45 graus para a direção leste, tá? Vamos lá, vamos às informações que eu te dei. Primeira coisa, dividir o número de graus por 5. É muito simples, tá? Então, fecha os olhos e divide o número de graus por 5. Se eu pegar 45 graus e dividir por 15, ok? Dividindo sempre por 15, 45 dividido por 15, eu vou ter o resultado 3, certo? Aí, beleza, essa é a primeira parte do problema, tá resolvida. Agora vamos para o outro quadro aqui. Então, lembre-se. 19 horas em Brasília, a cidade está a leste e eu dividi os 45 graus por 15 e eu encontrei o resultado 3. Como fazer então? Eu vou pegar as horas que eu dei no problema, neste momento em Brasília são 19 horas. Vou pegar o resultado da divisão de 45 dividido por 15, deu 3. Está a leste, não está? Para leste está adiantado. Para leste, a cidade sempre estará adiantada. Adiantada soma, atrasada diminui, tá? Então, como resolver isso? 19 mais 3. 9 mais 3 é quanto, pessoal? 12, não é isso? Subo com 1. 1 mais 1, 2. Então, enquanto na cidade de Brasília são 19 horas, na cidade X, que eu me propus a calcular, são 22 horas, tá? Agora, acontece casos que essas horas ultrapassam. Por quê? Porque o dia ele tem 24 horas, tá? Não existe, por exemplo, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, isso não existe. São dias e noites de 24 horas, uma hora para cada... uma hora diferente. Então, à medida que o dia vai passando e que a noite vai passando, eu tenho uma hora diferente, ok? Vamos lá para um exemplo agora. Quando ultrapassar as 24 horas, o que você vai fazer? Neste momento, vamos lá, uma outra cidade agora, tá? Vamos colocar aqui Brasília, tá? Que é a cidade nossa aqui. Neste momento, em Brasília, vou colocar aqui que são 22 horas, tá? Aí eu quero saber que horas são, por exemplo, em Tóquio,
Tóquio é a capital do Japão, gente, tá? E eu te dou a seguinte informação. Tóquio está localizada a 180 graus leste. Se eu pegar esses 180 graus, vou colocar outro quadro. Se eu pegar os 180 graus e dividir por quanto? 15. Não esqueça, tá? Aconteça o que acontecer, pega o seu número de graus e divide sempre por 15, tá? Quanto que é, pessoal? 180 dividido por 15, né? Assim que a gente faz. 15 vezes 1, 15. 18 menos 15, 3. E aí eu desço com 0. Aí eu vou ter que encontrar o número que eu dividido por 15 dê 30 e esse número vai ser 2. Então, são 180 graus, equivale a 12 fusos. Existem 12 horas de diferença entre Brasília e Tóquio, né? Aí o que acontece? Vamos voltar lá para o problema, então. Neste momento, em Brasília, são 22 horas. Lembra do problema que eu dei? Ora, se são 22 horas em Brasília e a diferença de fusos que nós chegamos lá são 12, tá? E a cidade está a leste, Tóquio está a leste, isso eu dei no problema que eu acabei de falar, eu vou pegar 22 e vou somar com 12. 2 mais 2, 4, 2 mais 1, 3. Cheguei ao resultado 34, como você sabe, o dia só tem 24 horas. O que fazer? Vamos lá. O que fazer? 34 foi a hora que nós chegamos, não foi? Então, eu vou pegar esses 34, tá? Menos a quantidade de horas do dia, que são, um dia só tem quantas horas? 24 horas. 4 menos 4, 0. 3 menos 2, 1. Então, enquanto em Brasília são 22 horas, em Tóquio será 10 horas do outro dia. Fácil, né? Esse é o cálculo de fusos horários, beleza? Eu passei uma atividade no plural sobre cálculo de fusos horários e também sobre escala, que é esse novo assunto que nós vamos ver agora. Então, nós vamos agora, acompanha aí no seu material, nós vamos agora para a página 67 falar sobre representações da Terra. Como o estudo da cartografia, tá? Então, tanto os fusos horários quanto as coordenadas geográficas, como também esse último assunto aí desse bloco, que é o livro 1, trata sobre o tema cartografia. E esse é o último, tá? Mapas. Eu coloquei esse mapa, gente, que é um mapa histórico, tá? Pra quê? Para mostrar para você que os mapas, eles não são importantes apenas para a ciência e geografia, não. Eles são importantes também para a história, para a sociologia, tá? Então, os mapas, eles são extremamente importantes na vida do homem, ok? E para que servem os mapas? Os mapas, eles servem para você se situar no espaço, para você se localizar e saber onde você está. Agora, o grande problema é que muitos confundem mapas com plantas e também croquis. É diferente, tá? Para ser considerado mapa, pessoal, é importante que se tenha 3 elementos principais. O primeiro é esse aqui, ó, que é a rosa dos ventos. Então, a rosa dos ventos deve estar presente em todo o mapa. Também deve-se ter uma legenda. Deixa eu mostrar aqui para você no mapa prático aqui, tá? É isso. A legenda é isso aqui, ela permite você fazer a leitura do mapa. E um outro elemento importante, pessoal, é a escala, tá? A escala é importante, por quê? Porque ela permite você calcular qual é a distância real que existe no terreno, beleza? Então, veja bem, eu tenho nesse mapa a orientação, tá vendo? Eu tenho ali a orientação, que é a orientação norte, que ela tá mostrando, tem que ter pelo menos uma direção no mapa. Nesse mapa aqui, ele tá mostrando aqui uma única direção, tá? Que é a direção norte. E também eu tenho que ter no mapa a escala. A escala é importantíssima, pessoal. Por quê? Porque a escala, ela permite você saber qual é a distância real que existe no terreno. Como assim, professora?
Essa escala, por exemplo, é uma chamada escala gráfica. Nós temos dois tipos de escala que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. A escala numérica e nós temos a escala gráfica. Deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Ó, essa daqui de baixo é a chamada escala gráfica, tá? É 1 centímetro no mapa. 1 centímetro no mapa é essa segunda escala aqui, tá vendo? De gráfico. Equivale a 250 quilômetros do terreno. É assim que a gente lê a escala. A cada 1 centímetro, se você for lá com a sua régua, pegar um mapa e medir 1 centímetro, lá embaixo vai falar qual é a escala dele, tá? E como que eu sei qual é a escala no mapa gráfico? É o primeiro número após o zero. Então veja que nessa escala aqui, o primeiro número após o zero é o 250. 250 quilômetros, porque a gente percorre em quilômetros, né? Então, o que acontece, pessoal? 250 quilômetros, tá? É a distância que realmente existe entre uma área e outra. É uma suposição, beleza? Mas a escala mais utilizada não é a gráfica, é a escala numérica. Ela é muito cobrada, gente, em provas de concurso, vestibulares e tudo mais, tá? E nós temos aqui no nosso livro, no nosso material, essa escala, que é a escala gráfica e a escala numérica. No mapa da página, nós temos 3 propostas de mapas na página 75. Eu trouxe um aqui para vocês, né, que é o mapa econômico. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. E ele apresenta também a escala aqui embaixo, olha como vocês estão vendo essa quadradinha aqui, nós temos uma escala gráfica representando aí o terreno. Então, 3 elementos eu só posso considerar como sendo mapa quando tiverem 3 elementos. Primeiro, a legenda. A legenda, ela permite a leitura do mapa. Veja, por exemplo, que os pontos amarelos aí no mapa, as partes amarelas representam a agropecuária comercial, tá? E assim vai, as cores dá a você a permissão de saber do que se trata. A orientação e a escala, beleza? 3 elementos principais. Legenda, orientação e escala. Aí, agora que você já sabe o que é mapa, você não pode confundir o mapa com isso aqui, ó. Isso aqui, que eu vou mostrar agora, não é mapa. Pera aí, essa aqui. Ele não é mapa. Por quê? Porque para ser mapa tem que ter os 3 elementos principais, que são escala, legenda e a orientação. Nesse mapa eu tenho a legenda, mas eu não tenho a orientação e nem tenho a escala. O que isso aí é o que então? Isso é mapa? Não, isso é cartograma, tá? Todo mapa que você vê que falta qualquer um desses 3 elementos, ele vai deixar de ser mapa e entra na classificação de cartograma, ok? Mas não é só esse tipo de mapa que existe não, gente. Se você for olhar lá no seu livro, você vai ver na página 76 que existem vários tipos de mapa. Eu trouxe, por exemplo, hoje aqui um mapa econômico, mas tem o mapa demográfico, que trata sobre o estudo da população. Tem o mapa histórico, que foi aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês. Tem o mapa digital, que é bastante utilizado para computadores e tablets, ok? Mas enfim, para ser mapa tem que ter esses 3 elementos principais, ok? Tem um outro mapa, tá? Que é a planta, que eu não trouxe aqui, mas a planta, ela também apresenta a escala, apresenta a orientação e apresenta também a legenda. Qual a diferença entre planta e mapa? A planta, ela é utilizada para cálculo de espaços geográficos pequenas áreas geográficas. Por exemplo, a planta de um edifício. Toda vez que, por exemplo, você vai conhecer um empreendimento, a pessoa que vai te apresentar, ela vai te mostrar lá a planta. E essa planta, obrigatoriamente, para ser planta, tem que ter a orientação, tem que ter a escala e também tem que ter a legenda, ok? Agora, pessoal, tem um outro aqui que eu quero te mostrar que não é mapa e nem é planta, são os croquis. Os croquis, pessoal, ele não vai ter nada disso, ele não vai ter orientação, ele não vai ter legenda e nem vai ter a escala.
Na página 77 do seu material, mostra um exemplo aí que eu acho muito interessante de um croquis, tá? Aí tem um texto aí manipulando as escalas do seu material. E ele mostra um empreendimento. E a gente lembra muito isso aí, eu quero trazer aqui para essa aula. Normalmente as empresas imobiliárias, quando para supervalorizar o seu empreendimento, eles utilizam esse folheto aí. Olha, essa área aqui está próxima ao shopping. Se não tiver escala, a pessoa não vai saber quantos quilômetros exatamente, qual é a distância realmente, quantos metros, qual é a distância que está o shopping do empreendimento, tá? Não mostra a direção e também não mostra a legenda, tá? Neste caso aí são os croquis. Muitos também costumam chamar de cartograma, popularmente falando. Também não tá errado você chamar os croquis de cartograma não, tá? Mas aí é um cartograma de pequena área. O cartograma de grande área é oficialmente reconhecido como tal, como cartograma. Aí nesse caso aí dos croquis, você pode falar o cartograma de pequena área, ok? Que eles utilizam bastante também, essas empresas imobiliárias. Desses 3 elementos que eu apresentei, os 3 são importantíssimos. Agora, um importante que se sobressai é a escala, porque a partir da escala você tem condições de você saber qual é a distância que realmente existe entre uma área e outra. E é muito fácil você calcular a escala. Deixa eu colocar um mapa branco aqui para te mostrar como que se faz o cálculo de escala na prática. Primeira coisa, você tem que saber uma fórmula, tá? Qual é a fórmula? A fórmula para cálculo de escala é Dzão é igual a aproximadamente Dzinho vezes escala, tá? O que é isso, pessoal? Distância real é o Dzão, tá bom? Esse D maiúsculo aí, que a gente chama de Dzão, dentro do estudo da cartografia, significa a distância real. A distância que realmente existe entre uma área e outra, que nunca vai ser exata 100%. Então, a gente coloca um tiozinho aqui em cima. É igual ou aproximadamente, quando eu coloco esse tiozinho aí, a distância reduzida do mapa vezes a escala, certo? Como calcular isso? Na prática, eu vou te mostrar. Vamos lá, vamos para um problema aí. Em um mapa de escala 1 por 20 milhões... Ó, 1 por 20 milhões, tá? Esse aqui é um zero aqui no final, porque a escala, ela é sempre dada em centímetros. Em um mapa de 1 por 20 milhões de centímetros, a distância... Tá, vamos lá. Primeiro, antes da gente passar para essa segunda parte do problema, vamos entender como que a gente resolve isso aí. A primeira coisa que você vai fazer é transformar os centímetros em quilômetros. Você percorre em quilômetros, não é? Como que a gente transforma? Lembra das unidades decimais? Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro. Eu acho que eu ultrapassei um zero aqui. Deixa eu apagar aqui, gente. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar esses 20 aqui para diminuir, para você entender direitinho. Pode apagar aqui tudo. Deixa eu apagar aqui novamente. Vou colocar tudo de novo aqui, tá? Ó, em um mapa de escala 1 por 20 milhões, tá? Aí você... 1, 2, 3... Aí agora vai. Em um mapa de escala 1 por 20 milhões, tá? Deixa eu apagar esse zero aqui, tá? Sobrando aqui. Ó, em um mapa de escala 1 por 20 milhões, a distância no papel em linha reta, tá? Aí daqui a pouco a gente vê quanto que é. Mas, a primeira coisa que eu quero te ensinar é como transformar os seus centímetros em quilômetros. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, aí você chega até quilômetros, tá? O que acontece? Se você cortar 5 zeros, você chega até quilômetros, tá? Corta 5 zeros. Se você não lembra de unidades decimais, se você cortar os seus 5 zeros, você chega até quilômetro, tá? Por exemplo, deixa eu colocar um outro número aqui. Pode apagar aqui?
Ó, vou colocar outro número aqui, ó. Em um mapa de escala 1 por 30 milhões, vou colocar aqui, tá? Ó, 1 por 30 milhões. Aí, o que você faz? Corta 5 zeros. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, aí você chega até os seus quilômetros, tá? Beleza? Esse 1 por, o que eu faço? Você vai guardar ele, porque você já sabe que 1 centímetro no mapa equivale a 30 quilômetros. Ou seja, se eu pegar lá a régua, medir no mapa, eu vou chegar até 30 quilômetros, certo? Tudo bem? Então, transformando então 30 milhões, aí deu 300 quilômetros. Agora vamos para a segunda parte. Olha só o problema. Em um mapa de escala 1 por 30 milhões, que você já sabe que esses 30 milhões, eu já te mostrei, corta 5 zeros que você chega até quilômetros, tem 5%. Então, pessoal, em um mapa, eu tô avisando aqui o meu auxiliar, que eu tô com medo da bateria acabar, mas eu vou continuar aqui. Aliás, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou começar um outro vídeo de escala, tá? Que aí a gente resolve esse problema. Então, corta 5 zeros que você chega até quilômetros, ok? Aí eu vou gravar a parte B desse vídeo para dar sequência ao cálculo de escala. Obrigada!